E aí eu vou projetar aqui para vocês. Vocês têm experiência de pesquisa, gente? Carla está pesquisando de novo, né, Carla? Aqui, vocês estudantes têm experiência de pesquisa? Sim. Nós temos 2 títulos para essa pesquisa. Um para a gente apresentar para o público, para que fique mais interessante e entendível para os estudantes, e outro para apresentar em situações formais dentro da universidade, em que a gente usa os conceitos que a gente está adotando, para ficar mais claro em que lugar teórico a gente está fazendo essa amarração, né? Esse é o título público, que é Programa Regenere, Círculo de Autocuidado e Atenção às Necessidades Vitais para a Promoção da Saúde Mental Universitária. Eu não vou passar toda essa apresentação, tá, gente? Eu vou conversar com vocês só sobre alguns pontos assim da pesquisa, com base no que a gente conversou na primeira parte de hoje. Eu estou chamando aqui de necessidades vitais aquilo que a gente já falou aqui sobre necessidades básicas, necessidades humanas. Vocês já ouviram essa expressão? Onde vocês ouviram? Geralmente é hospital, né? Tipo, checar sinais vitais, câmeras mais básicas possível, para ver se a pessoa está funcionando bem. No sentido médico e da enfermagem ali. Sim. Vocês lembram de algum nome importante nesse campo das necessidades humanas? Cadê dos alunos? Não pode falar, Fernanda. Vocês já ouviram falar do Maslow? Não? Abraham Maslow, filósofo, psicólogo, norte-americano. Não peguei essa parte. É porque não é muito comum, assim, né? Até nos cursos... É possível a gente se formar psicólogo sem ter passado pelo Maslow, infelizmente. Porque a escola humanista ela foi a terceira via, né? Contrapondo a hegemonia da psicanálise e do comportamentalismo, mas depois vieram outras escolas que se sobrepuseram e, mesmo sendo uma corrente forte, muitas faculdades não passam por esse processo. Mas o Maslow é mais conhecido por uma coisa que ele não fez, que é a pirâmide de Maslow. Eu descobri nessa pesquisa que a pirâmide de Maslow não é do Maslow. E quem estuda a pirâmide de Maslow são os administradores. Aí eu fui ler o texto, o livro que se chama Motivação Humana, do Maslow, e não tem a pirâmide. Porque o Maslow achava que não valia a pena a gente tentar listar as necessidades humanas, porque cada um ia criar uma lista mais subjetiva do que a outra. Então, ele falava, em geral, que as necessidades fisiológicas eram as básicas, e sem elas, as outras necessidades sociais, de afeto, de autoconhecimento, de florescimento, de espiritualidade, ficariam abafadas, vamos dizer assim, porque a fome ela é imperativa, né? A fisiologia é imperativa. Você está com sono, você pode estar, às vezes, dirigindo com sono e bater o carro, porque o corpo, uma hora, vai te apagar. Né? No período do Maslow, essa discussão de necessidades humanas ela estava muito em voga pelo campo da economia, nessa discussão de vamos levar dignidade a todos os lugares do mundo, vamos fazer com que o terceiro mundo, o então terceiro mundo, se desenvolva e atenda às necessidades humanas de todos. Essa discussão ela foi perdendo espaço
e foi ganhando espaço das capacidades. Então, agora nós não vamos mais discutir quais são as necessidades das pessoas, mas sim que elas têm que ter capacidade de atender às suas próprias necessidades. E também, outra crítica que as necessidades humanas, além de serem subjetivistas, receberam, foi que, infelizmente, não dá para atender as necessidades humanas de todo mundo. Sério, isso está escrito. Eu achei demais, assim, eu acho que ainda não tem adjetivo, vai ficar para as próximas apresentações eu conceituar qual é o sentimento que me vem quando a gente, do ponto de vista da academia, da produção de conhecimento, da produção de soluções de políticas públicas, fala, não, nós não vamos conseguir atender. Não tem jeito. Uns têm que passar fome para outros estarem sendo atendidos. Não dá para ter o mundo todo em prosperidade e em florescimento. Recentemente, essas discussões sobre necessidades, elas estão subindo de novo. Então, você vai lá no PubMed, vocês conhecem o PubMed? O PubMed é uma das plataformas com maior número de periódicos indexados, e lá você põe os termos para fazer buscas, e você vê se aquele tema está crescendo em publicações ou se ele está decaindo. E está havendo um novo crescimento desse assunto. E tem vários tópicos que têm interesse para essa pesquisa que estão em crescimento, que a gente está juntando. Quais que são eles? O autocuidado tem crescido bastante. Então, esse termo, ele surge lá na década de 60, quando usuários de serviços de saúde, familiares de pessoas com problemas de saúde crônico, que têm que ficar acessando o sistema de saúde sempre, estavam lá discutindo, olha, a gente precisa de que vocês nos apoiem no autocuidado que a gente tem com esse paciente em casa. Porque o autocuidado não é só eu cuidar de mim. Autocuidado é o cuidado leigo. Toda vez que a gente recebe cuidado de alguém que não é um profissional da saúde, isso também entra no autocuidado. E quando tem um profissional dando suporte ao autocuidado do outro, a gente chama isso de cuidado colaborativo. Então, o enfermeiro faz muito isso, né? Que é ensinar a pessoa a aplicar uma injeção de insulina e coisas em geral. Como monitorar, né? Às vezes a pressão, quando a pessoa tem problemas de pressão, coisas assim. Então, o tema das necessidades humanas, na enfermagem, tem uma turma grande que trabalha com isso. Orem, como é que chama aquela enfermeira? Esqueci agora. É uma brasileira. Ela bebe na fonte do Maslow e trabalha com essa temática. O pessoal da filosofia tem discutido muito isso, né? E tem um autor que eu cito aqui no meu trabalho, eu chamo ele de Posler, mas como o nome dele é difícil de escrever, eu não sei se é assim. Eu vou descobrir ainda, vou mandar uma mensagem para ele. A questão é, por mais relativo que seja, e eu gosto que seja relativo, porque eu acho que, se eu sou uma estudante negra da periferia, eu tenho necessidades um pouco diferentes de quem mora num centro urbano desenvolvido e é branco, né? As coisas mudam. Já teve situações N, né, que eu falo para a pessoa assim, vamos tentar dar uma caminhadinha ao redor da quadra, o que você acha? E a pessoa me responde assim, não tem horário, porque o tempo que eu estou em casa, e se eu sair de casa para dar essa voltinha, eu vou ser assaltada. Ou eu falo para a pessoa assim, tenta dormir mais cedo, e a pessoa me responde, isso tudo são casos reais, viu, gente? Infelizmente. Não tem jeito de eu dormir mais cedo, porque eu moro em um cômodo. Eu, minha mãe, meus 3 irmãos, e o mais novinho tem 2 anos. E a pessoa fazia um curso integral na UFG e acordava várias vezes durante a noite, porque o irmão bebê de 2 anos acordava durante a noite e a sala, a cozinha e o quarto de todo mundo era um quarto só. Como que faz higiene do sono? Bonito, né, fazer higiene do sono quando a gente tem um quartinho para fechar, climatizar, ficar ali de boa, né? Eu falei, criatura, e agora? Como nós vamos fazer para cuidar de você? A sorte é que ela era uma pessoa de um bom humor maravilhoso. Aí eu falei, o que você acha de arrumar uma barraca? Eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que dar um jeito de dormir, porque você está no limite. E a gente já identificou que de tudo que é mais importante,
o sono é o que está mais capenga. Ela deu um jeito com a mãe dela de comprar uma rede, pôs na varandinha que tem na frente. Essa rede, ela falou, tá bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar relaxando aqui um pouco à noite, até dar o horário de todo mundo dormir, quando todo mundo quer estar, eu entro e durmo. Então, assim, um pequeno momento de restauração que ela colocou na rotina dela aliviou muito o estresse. E o estresse é um dos fatores que vai acumulando na conta, né? A gente come mal, a gente dorme mal, a gente tem uma briga com alguém que a gente gosta. Vocês já viram a descarga que é de cortisol, coisa chata? São emoções que vão gerando aquele desconforto, e isso é fisiológico também. Então, a continha do estresse, ela vai, né? Vai enchendo, e uma hora transborda. As pessoas que seguram pratos o tempo todo e não deixam cair, o que acontece? Uma hora o corpo não dá conta. Então, a gente diz que o corpo derruba a gente, né? Por conta disso. Essa pesquisa, ela é orientada pela professora Fernanda, minha doula da tese, e pelo professor Flávio Marques Lopes, da Faculdade de Farmácia. Que os estudantes adoecem muito, vocês sabem. Mas que os estudantes adoecem nesse nível que eu vou trazer aqui, talvez vocês não saibam. Nós estamos apontando que a saúde mental dos jovens adultos e dos estudantes universitários é uma área crítica de investigação científica. E talvez a gente não esteja dando a devida atenção, porque a gente tende a achar que estudante universitário é privilegiado. Mas a gente esqueceu que a gente, em todas as universidades federais do Brasil, nós construímos as leis de cotas. Então, nós começamos a receber um público vulnerável. Se a gente já tinha problemas relacionados à sobrecarga estudantil em geral, agora nós temos um público que já está vulnerabilizado em outras questões também, né? E a literatura, ela aponta essa elevada e crescente prevalência de ansiedade, depressão, estresse e ideação suicida nessa população. As taxas de transtornos mentais comuns, que são aqueles transtornos que não fecham o diagnóstico, mas que têm muito sofrimento, é de 30%, em alguns lugares chegando a 40%. Isso aqui é revisão sistemática, viu, gente? É dado de pesquisa quantitativa. E esse cenário foi piorado no contexto pós-pandemia, porque a pandemia tem a crise da pandemia e tem a crise de depois da pandemia, por conta de 3 anos de prejuízos sistêmicos, né, à nossa convivência e sociabilidade. Entre os estudantes universitários brasileiros, 37,75% relatam ansiedade, 28% depressão e cerca de 9% comportamento suicida. Comportamento não é ideação, né? São tentativas. Essa revisão sistemática juntou pesquisas que foram feitas em várias universidades no Brasil. Esse aqui eu já comentei. E o que isso impacta? O desempenho acadêmico, o aumento da evasão e a piora geral da qualidade de vida, claro, né? Além de sobrecarregar os serviços institucionais de apoio psicológico, eu coloquei dessa forma citando essas referências. Mas aí a gente sempre esquece que os serviços que a gente precisava ter como apoio são externos, né? Então, assim, uma coisa é a gente ter uma necessidade de serviços dentro das instituições, mas saúde e saúde mental é uma demanda da população, né? Os nossos CAPS deveriam estar funcionando de uma forma qualificada, e a gente sabe como o poder público não dá valor, né, a essas políticas. Entre jovens de 18 a 24 anos, praticamente dobrou a quantidade de sintomas depressivos entre 2013 e 2019. E não faz sentido que isso tenha dobrado, né? Saltando de 5,6 para 10,9. E isso atinge de forma desproporcional populações mais vulneráveis, mulheres, populações LGBTQIA+, pessoas de baixa renda, populações não brancas. E quais que são as lacunas de tratamento e barreiras de acesso? Às vezes, a gente pensa, não tem atendimento, não tem espaço para receber. Mas às vezes não é isso, às vezes é estigma internalizado. Quantas pessoas não vão buscar ajuda? Porque isso é coisa de louco. Eu não sou doidinha, eu não posso ir em psiquiatra, eu não posso ir em psicólogo, porque isso é coisa de louco.
Desinformação, não sabe os serviços que tem porta aberta, não sabe onde procurar ajuda. Desconfiança nos serviços, acredita que o serviço não vai ajudar, que vai ser ruim, o que o outro pode fazer por mim se eu não estou conseguindo fazer nada, né? E nos serviços universitários brasileiros, não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa, mas eu concordo, são frequentemente escassos, fragmentados e pouco articulados institucionalmente, que foi o que a gente conversou na mesa de ontem. A partir de 2010, o outro tema que subiu bastante foi a pesquisa sobre a saúde mental universitária. E quais temas que estão nessas pesquisas? Transtornos mentais, abuso de substância, aconselhamento, estigma, estresse e medicação da saúde mental e um pouquinho de saúde mental positiva. Em geral, a gente pesquisa doença. Em geral, a gente não pesquisa promoção à saúde. E essa é a nossa lacuna de pesquisa, né? Pesquisar como promover saúde. A nossa aposta, que o autocuidado consciente e atenção às necessidades humanas básicas seja uma via de prevenção a agravos de promoção à saúde mental. Particularmente relevantes no cenário marcado por instabilidades econômicas, institucionais e ambientais, onde o desenvolvimento da consciência sobre as nossas próprias necessidades e a valorização do cuidado pessoal e coletivo mostram-se imperativos para a construção de respostas éticas e adaptativas. Essa é a definição da OMS. Autocuidado como a capacidade dos indivíduos, famílias e comunidades de promover saúde, promover doenças, prevenir doenças, manter a saúde e lidar com doenças incapacitantes e incapacidades, com ou sem apoio de um prestador de cuidado de saúde, ou seja, faz por conta própria. Pessoas ou comunidades. Esse é o conceito da OMS, então ele é um conceito institucional. As políticas públicas, em geral, compram muito esse discurso da OMS, foi o que apontou uma revisão de literatura, uma revisão de escopo. Já a literatura acadêmica, ela é muito diversa, ela não usa só o conceito da OMS, cada autor fala uma coisa diferente, então ela pode ser conceito, movimento, estrutura, modelo, teoria, processo, fenômeno. Por quê? Porque desde a década de 70 tem coisas publicadas sobre isso, e cada autor foi trabalhando de uma forma diferente. Então, como que um conceito vai nos ajudar se ele é tão polissêmico? Vocês entendem que a gente tem que definir o que é isso que nós estamos chamando de autocuidado, senão cada um usa do jeito que quiser e o resultado disso vai ser o quê? Ninguém sabe, né? Então, essa foi a mais ampla revisão sistemática que a gente encontrou sobre o tema, com 139 definições de autocuidado. Comportamento saudável, comportamento de saúde, autorregulação, automanutenção, autoeficácia, autotratamento, prevenção da saúde, automedicação, cuidados leigos, cuidados pessoais, fatores de estilo de vida, autoajuda. Alguns trabalhos não vão escrever autocuidado, vão escrever autorregulação. Mas você vai ler o conceito, ele é praticamente a mesma coisa. Isso eu já comentei com vocês. Ao longo desses 40, 50 anos de discussão, esse campo do autocuidado ele cresceu. A Larissa, que vai conversar com a gente na sexta-feira, na mesa de sexta-feira, ela indicou um livro recentemente, e eu dei uma olhada, que é uma crítica feroz, um livro publicado pela Fiocruz, a essa saúde pública se tornar estilo de vida. Porque ao invés da gente construir condições de vida adequadas para a população, a gente culpabiliza a criatura. Ah, você tem diabetes porque você come mal, porque você não faz atividade física, né? E não vê e porque você tem genética para isso, né? Então isso aí é a maldição da sua família. Basicamente isso. Aí ninguém explica por que tá bom, tem famílias que todo mundo é diabético, mas sempre tem um que não é. Ou o contrário, tem um que é e os outros não são. Então, durante esse processo, ao contrário do conceito de estilo de vida, do comportamento de saúde, a área do comportamento de saúde é assim, vamos ensinar as pessoas a praticar atividade física. É como se elas nunca tivessem ouvido falar, não é isso, Priscila? É como se elas nunca tivessem ouvido falar que atividade física é importante. A gente tem que informar a pessoa que isso é importante. Gente, quem não está careca de saber disso? Letramento em saúde.
É sempre assim, a pessoa tem que saber o que fazer, que isso vai revolucionar a vida dela. Acho que não é só isso. Não é só saber. Então, é por isso que a nossa aposta é, a pessoa sabe. Hoje, em 2025, nós, das universidades, eu tenho certeza que a maioria de nós sabe, mesmo que faça o contrário, por algum motivo. E aí a gente trabalha com essa terminologia, porque nesse campo a gente encontra essa discussão de que a dimensão de apoio social é importante, necessidades psicológicas e emocionais também. Tem a gestão das condições crônicas de saúde ou deficiências, porque isso é fundamental, né? Se eu sou diabético, eu vou ter que me preocupar constantemente com o meu nível de glicemia, não tem como, isso vai atravessar toda a minha experiência. Né? Cada um, na situação que nós temos hoje, muito jovem, é muito difícil a gente passar dos 30 anos sem algum agravo à saúde. Eu não desejo isso para vocês, mas é o que tem acontecido. Mas essa prevenção, a promoção à saúde, ela ainda é um campo minoritário dentro dessa discussão do autocuidado. Mas eles estão trabalhando com essas dimensões, individual, interpessoal e estrutural, que a gente tem batido na tecla aqui. Essa professora que desenvolveu esse tema do autocuidado consciente, lá da Universidade de Buffalo, ela se chama a Cook Coturn. Ela é professora de yoga e trabalha e é psicóloga. Oi, gente, a energia caiu aqui, ficamos instáveis. Vocês estão me escutando? Sim. Aí, enquanto vocês estavam fora, a gente combinou aqui que nós vamos fazer a apresentação da pesquisa numa sessão virtual em outro momento, por conta dessa queda de energia e instabilidade, porque também pode continuar funcionando, mas pode cair também a qualquer momento, né? Então, eu peço perdão aqui para vocês por esse infortúnio e chamo vocês para estarem online amanhã nas nossas mesas, tá bom? Vamos dando recadinhos aqui depois de quando que a gente faz a apresentação da pesquisa como um todo, bonitinho, para vocês verem os slides. E na sexta-feira vai ter um grupo de trabalho falando sobre revisão da literatura e trabalhos que a gente possa integrar vocês como iniciação científica ou participação em pesquisa, tá? Então, quem quiser entrar na sexta-feira para saber como integrar o nosso grupo de pesquisa, fique à vontade, tá bom? Se vocês conhecerem pessoas que têm interesse em iniciação científica, podem chamar também, tá? Me perdoem novamente, e aí eu vou encerrar a sessão online aqui com vocês, tá? Um abraço. A vida como ela é. A gente tem que ser flexível, né? A gente tem que dançar conforme a música. Se quiser ser aqui só, mas a gente a gente tem que ser flexível. A gente então encerra aqui? Encerramos aqui. A gente tem um convite, a gente vai fazer... Vou chamar a Laís. Respirar. Vamos. Sei que todo mundo quer... Vamos. Nós temos saudades.